Bom, e aí galera do canal SafeSphere, é, hoje vamos dar continuidade à nossa sequência de Firewalls, né? Hoje vamos falar um pouco mais específico sobre Firewall de software, que é basicamente o Firewall do Windows normal, né? É, eu já havia comentado também que também existe o Firewall de hardware, né? Que é o Firewall físico, por exemplo, aqueles caixinhas, né, da Fortinet, Sonic Wall. Mas hoje especificamente vamos falar sobre o Firewall de Windows, né, o software. Então, basicamente para você conseguir ter acesso ao Firewall do Windows, é só você vir aqui na barrinha da lateral, né, e digitar Firewall, né, só o comecinho, que já aparece aqui o Windows Defender Firewall, certo? Então, abrindo ele, clica aqui, ele já vai abrir essa telinha hum, do Firewall. E aqui a gente tem várias opções. É muito comum quando a gente abre um jogo ou alguma coisa que recém tem baixado, ele aparece esse íconezinho aqui, ó. É muito comum, às vezes, quando você baixa, né, aparecer se você permite ou não a conexão. Às vezes, ou porque a conexão é nova, digamos assim, né? O Windows não consegue reconhecer ela de primeira, uma conexão, digamos que válida ou é, genuína. Então ele vai pedir, ou que ele ache que seja suspeito. Então ele vai pedir permissão se ele pode ter acesso externo, né? Acesso à internet ou não. E muitas das vezes tem, ó, principalmente quem é meio leigo no assunto, né, fica assustado, tipo, oh meu Deus, o computador tá sendo atacado. E não é bem assim. É só uma questão de proteção do Firewall do Windows. Então, como a gente pode ver aqui, se vocês forem nessa abinha de permitir um aplicativo ou recurso através do Windows Defender, se clicarmos aqui, ele vai abrir essa janelinha onde tem todos os aplicativos do seu computador instalado e as conexões se permite ou não, certo? Então, clicando aqui em alterar configurações, porque aqui a gente não consegue mudar nada. Então, clicando aqui, ele já deixa a gente conseguir alterar. Então, aqui tem todos os aplicativos que eu tenho instalado no meu computador. E se por acaso, sei lá, eu quero permitir aqui, ó, Riot Client. Eu não quero que o Riot Client acesse alguma coisa externa. Eu não quero que ele tenha acesso à internet. Eu quero só uma coisa local mesmo. Então eu venho aqui e desmarco a opção público, que ele não vai deixar ter acesso externo, ele não vai ter acesso externo e ele só vai ficar lá privado, só interno. Ou eu quero, esse programa aqui é suspeito, eu não quero que ele não tenha acesso a nada, eu quero bloquear ele para não ter acesso. É só desmarcar a caixinha e pronto, ele não vai ter acesso a mais nada. E a gente, por exemplo, eu quero que um programa específico tenha acesso à internet e ele não está aqui, eu não consegui achar ele aqui. A gente pode vir aqui em permitir outros aplicativos, procura, e aqui a gente consegue dar especificar qual aplicativo a gente quer que tenha acesso à internet. Ou que a gente não quer deixar ele ter acesso, quer bloquear ele. Então a gente clica aqui, deixa eu ver se eu acho algum para dar como exemplo. Aqui, Red Dragon, sei lá. Eu coloco em abrir, adicionar, e ele já vai vir aqui. Aqui, ó, Red Dragon. Que esse é o aplicativo da Red Dragon. Ele já não vai mais deixar, tipo,
eu posso não deixar, né, é, ele ter acesso público, ou bloquear tudo, certo? Uma outra coisa, eu vou cancelar aqui, muito interessante também dessa questão do Fire do Windows é a configurações avançadas, certo? Então a gente clicando aqui na parte de configurações avançadas, a gente consegue ver que conseguimos fazer uma regra muito mais específica, tanto de entrada como de saída. Ou seja, eu quero permitir que um programa vindo, uma conexão na real, vindo de fora, tenha acesso liberado a uma aplicação, um programa interno do meu computador. Eu consigo fazer uma coisa muito mais específica aqui na regra de entrada. Isso funciona também ao contrário. Eu quero que um programa meu tenha uma regra muito específica de saída para algo externo, né, que está hospedado, qualquer outra coisa que está externamente da minha rede. Eu consigo fazer uma coisa muito mais é, personalizada aqui também. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma regra de entrada. Eu clico aqui em nova regra, né? E aqui ele vai aparecer essa parte aqui, onde eu posso definir, né? Se eu quero um programa, né? Uma regra específica para um programa. Se eu quero uma regra, a regra de entrada. Se eu quero uma regra muito mais específica para uma porta, tipo, eu quero que o programa, algo externo, né? Ela tem essa regra de entrada específica para essa porta. Sei lá, às vezes você está hospedando algum banco de dados, um servidorzinho na sua casa que tem uma porta específica. Eu consigo definir aqui, certo? Preferência. Aqui eu posso especificar alguma coisa do Windows, né? Por exemplo, aqui gerenciamento de remoto de serviços, é, grupo doméstico, funcionário de distribuição de dispositivo. É uma coisa, como o nome já diz, é mais pré-definida, né? O Windows que pré-define isso para você. Como eu posso fazer uma totalmente personalizada? Eu faço do meu jeito. Eu quero colocar um programa com essa porta, com essa pré-definição. Eu consigo fazer uma coisa muito mais personalizada, certo? Eu vou fazer essa personalizada só para explicar que seria um pouco mais completo também, né? Então, coloco aqui em avançar. O programa eu posso colocar tanto como todos os programas do meu computador, quanto eu posso especificar um caminho, um programa específico, certo? Então vem aqui em procurar, eu vou pegar o Redragon também do mesmo jeito, coloco em abrir serviços. Aqui eu posso especificar um serviço do Windows que eu quero que possa ter essa regra de entrada, né, esse acesso. Aqui é uma coisa muito, muito, muito mais específica, que se você tiver um conhecimento maior, você pode definir isso, mas eu não vou definir por agora. Clique em avançar. Aqui são os protocolos e as portas que eu tinha mencionado, que você também pode especificar isso. Então aqui, tipo de protocolo. Qualquer protocolo. Eu quero só o ICMP, que é o ping, né? É TCP, é o DP. Eu posso especificar isso. Então, por exemplo, sei lá, eu quero que ele consiga pingar esse meu programa, o Redragon, né? Alguma coisa externa consiga pingar o Redragon. Eu consigo definir aqui. Ou, eu quero que tenha acesso TCP a uma porta, todas as portas, uma porta específica, sei lá. Você pode colocar aqui também. Um avançar. Aqui eu posso especificar o endereço IP, por exemplo,
a uma conexão interna tem um IP 200.200.190.180. Eu consigo especificar aqui qual o endereço externo que eu quero que tenha essa conexão internamente com o programa ou aplicação que esteja localmente. Qualquer. Vamos avançar. A ação. Se eu quero permitir a conexão, né? Se eu quero permitir a conexão se for segura, que aqui é um pouco mais avançado também, se você precisa especificar mais algumas coisas. E aqui, bloquear conexão. Eu não quero que nada de fora, você pode especificar, né? Mas eu não quero que nada de fora tenha acesso ao Redragon que eu coloquei anteriormente. Eu consigo fazer também, eu consigo fazer essa regra de bloqueio, certo? Eu vou colocar permitir a conexão, avançar, perfil, se a regra se aplica tanto para público, para particular ou para domínio, né, que esteja localmente. Avançar e aqui eu especifico o nome, tipo, regra de saída, não, regra de entrada Redragon. Eu posso colocar uma descrição também. Dou um concluir. Deixa eu botar aqui. Regra de entrada. Aí aqui é só procurar a regra que eu fiz de entrada do Redragon. Vamos ver se eu acho. Bom, aqui a regra que eu fiz, né? Regra de entrada Redragon. E aqui, quais são os perfis, né? Aqui eu coloquei tudo, tanto público, como domínio, como privado também. Se está habilitado ou não, se a ação quer permitir, substituir não, o programa, né, que é o caminho dele, o endereço local que eu coloquei qualquer, mas você pode especificar também. Endereço remoto, protocolo. Então aqui tem todas as configurações que eu fiz anteriormente, né? Um pouco mais o overview geral, né? E a mesma coisa aqui na regra de saída. Eu posso criar uma regra de saída. Eu quero que o programa da Redragon ele saia especificamente por uma porta, por exemplo. Eu posso especificar aqui. Então, aqui é a mesma coisa. Eu defino a regra. Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, né? Que é praticamente a mesma coisa do outro. Então, aqui eu vou colocar programa, avançar, caminho do programa, eu seleciono da Redragon, abrir ações. Eu vou permitir domínio normal, vou deixar assim. Vou colocar regra de saída Redragon. Concluir. E aqui ele veio para cima, regra de saída Redragon. E aqui ele vai permitir toda a saída, né? Uma coisa um pouco mais específica, mais detalhada sobre como eu quero que saia do meu ambiente privado para o público, para a internet, com o programa da Redragon, certo? Então, é basicamente isso. Como funciona um Firewall, é claro que é muito mais complexo a funcionalidade de um Firewall. Aqui eu expliquei assim, bem resumido do resumido, como funciona, né?
Até porque o firewall do Windows, é, em questão de mercado, né? Se você for ver o mercado no geral, é um pouco limitado. Você consegue fazer algumas coisas muito específicas só. Mas eu creio que já dá para entender um pouco, já com a aula anterior também, né? Já dá para ter um pouco mais de noção de como funciona o firewall, certo? Então, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, dá like, compartilha com o pessoal e vamos seguir nessa jornada de aumentar o conhecimento da cibersegurança. Valeu!